É o seguinte, já que o Fred falou desse cara da ponta final, eu quero já botar nossa frase do verdadeiro ou falso aqui, e aí o certeza vai aproveitar que já está na imagem para abrir a resposta em relação ao nosso verdadeiro ou falso, porque a questão da ponta final, a questão do cara ser o artilheiro, o fator determinante, muitas vezes na hora de fazer o gol, e ser o maior artilheiro com 807 gols, né, em jogos oficiais, passou o Romário também como maior artilheiro em jogos por clubes, né? A gente coloca a seguinte frase, certeza você abre, depois a gente vai botar o Vitor Sérgio na imagem para ele falar também. Cristiano Ronaldo é o maior centroavante da história do futebol, tá? Eu tava vendo isso no espelho antes, fiquei desesperado, né? Por quê? Porque é muito difícil pra cacete, mas assim, é porque ele se torna durante a carreira um centroavante, né? Isso tem que ser levado em conta. Ele não é desde o início esse centroavantão que a gente vê hoje, essa máquina de gols. Ele entende, conforme vai passando a carreira, que é o melhor pra ele, que ele julga e vira esse diabo. Macá é muito gol e pelo fato de ser muito gol e de sempre jogar em clubes de alto nível, nunca baixar o nível de competição, eu vou votar verdadeiro, cara. Eu vou votar verdadeiro, porque se ele tivesse hoje num, sei lá, irmão, com todo respeito aí, mas tivesse no Sporting, e aí tivesse alcançado essa marca que já foi alcançada antes, eu já acho que votaria, não sei, acho que já não... Mas por sempre ele estar no nível de um clube de primeiro escalão da Europa, e sempre ser com nível de competitividade altíssimo, eu vou votar verdadeiro. Porque assim, entendendo, e como certeza falou, Vessi, que o Cristiano Ronaldo jogou em outras faixas de campo, que não só a faixa que habitualmente a gente diz que é uma faixa de atuação do centroavante, a gente tem características diferentes até em jogadores que são considerados centroavantes, né? E o Cristiano Ronaldo, um poder de fogo desde a chegada dele ao Real Madrid, especialmente absurdo o poder de fogo, e muitas vezes sendo esse cara. O que você acha da afirmação aqui? Ela é verdadeira ou ela é falsa? E mesmo que ele não tenha jogado o tempo inteiro de centroavante na carreira dele, o período que ele jogou já serviria para o debate. O que você acha da nossa afirmação? Não, acho centroavante, acho que não. Acho que tem outros que, como centroavante, foram melhores do que ele. Ele, como jogador, no geral, é melhor do que a infinita maioria. Mas acho que como centroavante não é o maior, não. Acho que tem vários que tem na função de centroavante que são melhores que ele. O Gerd Müller, o Ronaldo, o Van Basten. Acho que eram centroavantes melhores do que ele, embora ele seja mais jogador do que vários desses aí. Mas centroavante acho que é falso. E aí eu vou tentar transformar um pouquinho aqui a pergunta para você, Vitor. No caso aqui é uma afirmação, né? Mas a forma de observar aqui a questão que a gente levanta. Para fazer gols, que aí não envolve só um cara que é centroavante, envolve qualquer jogador que está em qualquer área do campo. Para fazer gols, tem muita gente à frente do Cristiano Ronaldo, assim como você colocou assim centroavante, mas na condição de fazer gols, tem muitos caras à frente ou não tantos quanto nos centroavantes? O Cristiano, os números mostram aí, né? O maior artilheiro da história do futebol em partidas que valeram 3 pontos, né? Partida que de competição, podemos dizer assim. Então, acho que a resposta é que são poucos ou, na verdade, não é nenhum, né? Os números mostram isso. Ele é o cara que mais fez gol. Então, e com um detalhe, né? Ele tá com 37 anos e tá aí decidindo o jogo de Premier League, decidindo o jogo de Champions League, né? Não é assim, ele não continua fazendo gols indo para um mercado periférico ou indo para um mercado onde o nível de exigência é um pouquinho menor e ele tá empilhando muitos gols. Ele tá empilhando gol no maior torneio de clubes do mundo, que é a Champions League, e no campeonato nacional mais nivelado, não sei se equilibrado é a palavra, mas no campeonato nacional mais difícil de se fazer gol, eu imagino, hoje. Então ele faz isso nesses locais, né? Então assim, é muita coisa, né? Então para fazer gol eu acho que é mais até do que esses que eu falei, por exemplo. Até porque todos esses dois dos que eu falei aqui, por exemplo, Van Basten e Ronaldo, tiveram problemas físicos demais
E aí a gente não pode tirar o mérito do Cristiano de ficar saudável. Isso é um mérito dele, né? Quando você quer avaliar o Ronaldo, você fala, mas as lesões. Ok, as lesões foram as lesões, mas o fato é, as lesões não deixaram ele estar em campo. O Cristiano fica em campo. Então, assim, isso é mérito dele, isso não pode tirar mérito dele por causa disso, não. Então, eu acho que para fazer gol, ele é o mais matador, talhado. Mais matador que eu vi, eu acho. Fred, eu quero a sua... Vale lembrar que até pegar um recorte, até a Copa de 2006, os números de gols do Cristiano Ronaldo beiram o ridículo. Né? Porque ele dispara a fazer gol ali depois da Copa de 2006, que ele volta numa outra pegada. Até ali, os números dele eram baixíssimos. Você imagina se ele tem um começo... Não vou nem botar o começo do Haaland, tá? Porque o começo do Haaland é absurdo. Mas se ele tem um pouquinho melhor, ele ia de fato olhar e buscar os 1000 gols só em jogos de competição. Porque... Que deve estar na alça de mira dele, porque ele tem capacidade para isso. Ele está com 37 e não vai. 193 gols é muita coisa, cara. Mas se ele for para 193 gols, ele teria que ter 4 temporadas de 50 gols, cara. É muita coisa, eu acho. Mas então, se ele jogar até os, 42... mas aí e aí jogar beleza. Sim, for para um Sporting da vida... Tá. É nisso aí que eu tô me baseando, que em algum momento ele vai continuar aí, e quando ele olhar no horizonte e perceber que faltam assim, 60, 70 gols, ele vai falar, eu vou jogar mais 2 anos e meio aqui para ter esses 70 gols. Não, se ele vir que faltam 120, acho que a cabeça já vai pro cacete. Não tem que parar agora, rapaziada. Exatamente, ele vai começar a coçar. Ô, Fred, queria a tua opinião em cima da frase, tá? Cristiano Ronaldo é o maior centroavante da história do futebol. E queria também que você tentasse trazer a visão dos europeus, mais especificamente dos ingleses, da galera aí de Manchester, em relação a esse tema também. Eu acho que a frase específica, eu vou na linha do VS, né? Centroavantes, a gente tem exemplos que talvez sejam mais completos e o Cristiano, ele até mesmo pelo Real Madrid, ele foi muito mais vindo pelas pontas. Tanto é que a música da torcida do Manchester United fala do Cristiano correndo pelas pontas, né? Aquela característica muito diferente do jogador goleador absoluto que a gente viu ser talhado no Real Madrid. Então, acho que assim, como centroavante, pode ser falso, mas como matador, como fazedor de gols, é difícil, cara. É difícil a gente ter paralelo de uma constância tão grande. E a temporada do Cristiano atual, ela tá longe de ser das melhores da carreira dele, mas ele classifica, ele é um ponto decisivo para a classificação do Manchester United na fase de grupos da Liga dos Campeões, o United que cai na fase de grupos na temporada passada, e aí ele consegue, no momento mais esquisito dessa temporada, fazer 3 gols contra o Tottenham, e vamos ver como é que ele atua amanhã contra o Atlético de Madrid. Eu trago para o debate também esses números dele especificamente contra o Atlético, porque é a segunda vítima preferida da carreira dele. A primeira é o Sevilha, são 27 gols marcados pelo Cristiano no Sevilha na carreira. O Atlético são 25 gols em 36 jogos. Desses 25 gols, foram 4 hat-tricks. Em 4 partidas ele marcou 3 gols em cada uma delas. E a gente colocando dentro da Liga dos Campeões, repito, toda vez que o Atlético enfrentou um time do Cristiano, caiu. 2014, final da Champions, Real Madrid campeão, gol do Cristiano. 2015 e 2016, o Atlético cai contra o Real do Cristiano, mas o Cristiano não faz gols. Em 2017, na semifinal, ele faz hat-trick no jogo de ida. Em 2019, pela Juventus, nas oitavas de final, ele faz um hat-trick no jogo de volta, que foi aquele que eu citei da narração do André. Então, assim, cara, é um histórico muito pesado. É um histórico muito pesado e a gente vai ver se vai ser preciso contar tanto com o Cristiano amanhã contra esse Atlético. O resultado não é tão ruim. 1-1 fora de casa, enfim, tudo bem que fazer gol fora de casa agora não é critério de desempate, mas foi 1-1, um resultado muito maior do que a própria atuação do Manchester United lá em Madrid. Então vamos ver o quanto
de Ronaldo dependência, o quanto de Cristiano vai ter que ter o Manchester United para eliminar esse Atlético, Luiz. Amanhã às 3h30 abertura da transmissão na TNT, na HBO Max, tá? Atlético de Madrid e Manchester United, né? Em Old Trafford, Manchester United e Atlético de Madrid. Fred Caldeira tem que fazer o deslocamento agora desse lado de cá pro lado de lá, né? Para ir acompanhar a entrevista coletiva. Então, Fred, obrigado demais pela sua participação aqui no nosso programa. A gente te espera aqui amanhã na cobertura do jogo, hein? Tamo junto, obrigado pelo espaço. Só uma informação rápida, viu? O Bruno Fernandes, ele ficou fora da relação do jogo contra o Tottenham porque ele testou positivo para coronavírus. Hoje ele treinou. O que aconteceu? Pode ter sido um falso positivo, tá? O De Gea passou pelo mesmo. Na sexta-feira anterior à partida contra os Spurs, o De Gea testou positivo. E aí no sábado, descobriram que foi um falso positivo, ele testou negativo e foi pro jogo. O Bruno não, ele testou positivo no sábado, não pôde ser relacionado. Imagino que para ele ter treinado hoje pela manhã, é porque ele testou positivo. Então o Bruno Fernandes, ele testou negativo, desculpa. O Bruno Fernandes, então, a gente pode assumir que ele está liberado para a partida. O Luke Shaw, também voltando de um caso de Covid, esse confirmado, treinou nessa manhã. E o McTominay, voltando de uma lesão na panturrilha, também participou do treinamento. Então 3 desfalques que pareciam muito prováveis, treinaram nessa manhã. A gente deve ter logo mais a confirmação do Rangnick que os 3 estão liberados para a partida. Show de bola, obrigado Fred Caldeira, que vai se deslocar agora para a entrevista coletiva de Manchester United e Atlético de Madrid amanhã, HBO Max, TNT, 3h30. André, a frase vale a sua resposta também em relação ao centroavante Cristiano Ronaldo, porque é lógico que ele é mais do que somente um centroavante, mas ele é também um centroavante. Cristiano Ronaldo é o maior centroavante da história do futebol, verdadeiro ou falso? Eu acho que a frase daria mais debate se fosse atacante. Mas mesmo sendo o maior centroavante, porque aí se você coloca também a frase Cristiano Ronaldo é o maior atacante da história do futebol, ele vai ter que brigar com o Pelé, né? Com o Messi também, né? Messi por exemplo. Também. Então, assim, agora, é difícil você dizer que é falso, cara. É difícil. Assim, não acho que tenha ninguém mais completo. Faça gol de direita, de esquerda, de cabeça, Acho que Ronaldo foi maravilhoso, Van Basten foi maravilhoso, tivemos vários, o Leva é maravilhoso, tem vários aí pra você falar. O Romário, né, que foi ultrapassado por ele, gols em clubes também. O Romário também, metia gol pra caramba, tem vários pra você botar. Agora, é difícil argumentar contra. É difícil você sentar num boteco pra defender o falso nessa frase aí, cara, porque ele é um super atleta, ele é um cara focado, ele é um cara determinado, ele é um cara decisivo, ele faz gol de tudo que é jeito, ele é super campeão. Mas ele não foi campeão mundial com a seleção de Portugal. Verdade, só que ele foi campeão europeu, que para Portugal é praticamente um mundial, né? Era uma seleção que não tinha conquistado nada. Então, assim, acho difícil brigar contra essa afirmação. Vou colocar verdadeiro e, assim, somos privilegiados. E assim, tem uma questão, até na situação de fazer gols, né? Que a gente levantou aqui em algum momento. E aí sempre há comparação com o Lionel Messi, porque são os dois, né, que caminharam e caminham lado a lado em vários aspectos estatísticos também, quando a gente compara Cristiano Ronaldo e Messi. O Messi tem uma frequência maior de gols do que o próprio Cristiano Ronaldo, né? 0,79, 0,78 alto lá e que fica 0,79 na média para o Messi e 0,73 na média para o Cristiano Ronaldo. Nesse ponto de vista, estão muito próximos, mas também tem esse outro lado aí para encarar na questão de produzir gols, né? Na média, repito, o Messi produz mais gols. Não estou nem falando em assistências, não estou incluindo assistências no balaio, não. Estou dizendo botar a bola na rede. O Messi tem uma frequência maior do que o próprio Cristiano.